Graça e paz a todos, meus queridos. Bem, queridos, o título da ministração de hoje é: qual o sentido da vida? Ainda há pouco eu estava vendo um vídeo onde uma criança havia falecido, uma criança com câncer, e os pais estavam se despedindo da criança, pois ela estava indo para a doação de órgãos. E eu fiquei muito triste, queridos. A pergunta que eu faço é: qual o sentido da vida? Talvez eu e você não entendamos o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é a comunhão com o Criador, é a comunhão com Deus, a eternidade com Deus. O homem lá no Éden, ele tinha tudo, não faltava nada. Ele tinha comunhão direta com o Pai. Mas o homem, ele preferiu, Adão, ele preferiu dar ouvidos a um derrotado. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, no capítulo 2 e capítulo 3, fala da serpente. Essa serpente nada mais, nada menos é que o diabo. Aquele anjo caído lá no céu, ele tentou ser igual a Deus. E ele foi expulso lá do céu, com a terça parte dos anjos. Então ele viu o plano de Deus, que era fazer o homem eterno, para fazer o homem, para viver eternamente com ele, com comunhão. O homem sendo com Deus autossuficiente. Então o diabo, ele olhou para o homem e ele odiou o homem. O diabo, ele odeia o ser humano porque o ser humano, o homem, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então a gente escuta, entende a história de Adão, onde ele teve, no princípio, com Eva, 2 filhos, Caim e Abel. E a história diz que Abel, Deus se agradava da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E acaba que o Caim mata Abel. E a humanidade, através da queda, tornou-se maligna, tornou-se maldita. O Senhor Deus, ele disse a Adão: a terra tornou-se maldita por causa de ti. O homem, ele não é bom, ele é mau por natureza. O ser humano, quando ele faz uma ação boa, algo bom, tem a ver com a bondade de Deus, tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Porque o homem em si, ele não é bom, o homem em si, ele é mau. Ele foi condenado, ele foi sentenciado, juntamente com o diabo, para o lago de fogo. O homem estava fadado ao inferno, ao lago de fogo, à condenação eterna, ao afastamento eterno de Deus. Aí você pergunta: mas existem tantas pessoas boas? Lá em 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, ele fala que aqueles que são nascidos de Deus não pecam, e aqueles que de Deus são gerados, o maligno não o toca, e eles conservam-se a si mesmos. Mas ele diz: mas no mundo jaz o maligno. Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, quando Adão ouviu a voz do diabo, ele entregou a terra nas mãos do diabo. O controle da terra passou a ser do diabo. A terra tornou-se maldita. Por quê? Porque foi para as mãos do diabo. Deus fez a terra e entregou ao homem uma terra perfeita, tudo perfeito.
E o homem, intentando ser igual a Deus, ele cedeu aos caprichos do diabo e nós estamos sofrendo aqui por causa de nós mesmos. O nosso pecado não foi Deus que cometeu, fomos nós que cometemos através de Adão. A palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo através de um homem. Mas ele diz que a justiça de Deus também veio através de um homem, Jesus Cristo, o Verbo vivo, o Verbo que se fez carne. Ele pagou o preço eterno. A nossa esperança está em Cristo. Sem Cristo, todos os seres humanos estariam fadados ao inferno, ao lago de fogo. Mas Deus amou o mundo, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16. De tal maneira, você não consegue explicar. Ser humano na face da terra não consegue entender que amor é esse. O amor ágape, o amor do tipo de Deus, que amou um mundo maldoso, que amou um mundo perverso, de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele traz de volta aquilo que é meu, aquilo que é seu, a vida eterna. É por isso que a gente sofre quando a gente perde alguém. É por isso que muitas das vezes a gente fica tentando entender, tentando procurar o porquê. Que propósito tem a nossa vida? Muitas das vezes eu olho e fico pensando, que graça tem a vida? Quando eu vejo alguém morrer, eu vejo pessoas boas sendo mortas, sendo assaltadas. Nós vivemos num mundo onde existem servos do diabo. Aqueles que são perversos, que tiram a vida de alguém, que roubam, que matam, que violentam, que destroem, eles são servos do diabo. Lá em Gênesis, quando Caim matou Abel, a palavra de Deus disse que Caim era servo do diabo. O próprio Senhor Jesus, ele disse que Caim era do maligno. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós vivemos uma guerra espiritual. Não é uma guerra política. Não é uma guerra religiosa, porque religião não salva ninguém. É uma guerra espiritual, onde você decide ser filho de Deus ou ser filho do diabo. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quanto receberam, ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10 diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a fé que nós pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou do morto, serás salvo. Tem de vista que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Que justiça é essa? A justiça de Deus. O homem vive em uma prisão. Essa prisão é uma prisão espiritual. João capítulo 8, versículo 32 diz: mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade chama-se Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. A palavra revelada, o rema, o logos de Deus, Jesus Cristo, o verbo em ação. Mas ele diz lá em João capítulo 3, do versículo 20 em diante, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O homem que não aceita Jesus como Senhor e Salvador é um homem que está nas trevas. Ele não tem a luz de Deus. A única forma do homem chegar a Deus não é através da religião.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro nome há salvação, nem acima, nem abaixo, no qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele era Deus, Ele é Deus. Pessoas têm lá orado Ave Maria, têm orado a santos, a imagem de santos, indo contra a palavra de Deus, indo contra a lei de Deus. Aqui no Brasil nós temos a tristeza de ter uma padroeira, né? De ter a Redentora, porque o Redentor é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi quem morreu na cruz. Ele nasceu do Espírito Santo. Não foi uma concepção sexual. Mas o homem, pela ignorância religiosa, pelas trevas, pela cegueira espiritual que o diabo coloca na mente, ele não consegue entender que a única forma de se salvar é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus, ele providenciou a salvação. Lá no Éden, Deus fez o homem. Do homem ele tirou a mulher. E o homem pecou. E o homem ficou amaldiçoado. A terra foi amaldiçoada. Entrou o pecado no mundo. Mas Deus providenciou a salvação através de Cristo Jesus. O homem em si, espiritualmente, ele está morto nas suas ofensas e pecados. Mas ele é ressuscitado em Cristo quando ele escuta a palavra, quando ele recebe o evangelho da graça, porque pela graça nós somos salvos. Um favor imerecido, e esse favor é Deus, porque homem nenhum é bom. Por melhorzinho que ele seja, ele não é bom, porque bom é Deus. Um jovem conhecedor da lei, ele chegou para Jesus, esse jovem era rico, e disse: bom mestre, o que farei para receber o reino dos céus e a vida eterna? Olha que ele fez duas perguntas. Ele perguntou do reino dos céus e da vida eterna. E Jesus Cristo: por que tu me chamas bom? Bom só um, que é o Pai que está no alto. Jesus Cristo, ele era homem e também ele era Deus. Mas como homem ele disse: não existe ser humano bom. Bom só o Criador, bom é Deus. O homem em si não é bom. O homem, quando ele se arrepende e ele se converte aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador, ele passa a receber a presença do Espírito Santo de Deus. Ele recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele começa a entender as coisas de Deus. O Senhor Jesus disse lá em João, no capítulo 10, ele diz que as ovelhas dele ouviriam a voz dele. Existem pessoas, meus amados, que não se convertem, que eles leem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que eles frequentam cultos, eles vão às igrejas, mas eles não se convertem. Por quê? Porque não são ovelhas, eles são lobos. As ovelhas são justamente aquelas que vão ao matadouro sem reclamar. O lobo, ele devora. A ovelha se sacrifica. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim encontrará pastagem. Ou seja, encontrará um lugar de descanso, de fartura. A religião leva o homem à condenação. O único intermediador entre Deus e o homem chama-se Jesus Cristo. Não existe outro. Não existe outro intermediador, outro intercessor, a não ser Ele, Jesus. E muitas das vezes eu começo a meditar
e começo a questionar, meu Deus, por que tanta maldade no mundo? Por que tantas pessoas perversas se dão bem? Por que as pessoas boas sofrem? Por que é que a gente perde nossos entes queridos? Por que é que a gente perde nossos animaizinhos de estimação, no qual a gente ama tanto como se fosse um da família? Porque o pecado ainda está no mundo. Nós ainda estamos nessa terra contaminada. Essa terra, ela vai ser transformada. Um dia, ela vai ser restaurada. O mal vai ser expurgado da face da terra. Um sujeito que tira a vida de alguém, que mata alguém, que faz o mal, ele é um sujeito perverso. Mas em si nós não somos bons. Bom é o Pai lá no alto, bom é Deus. Ultimamente eu tenho me entristecido, porque é como se as coisas começassem a apertar cada vez mais. As dificuldades começaram a aumentar. Não são dificuldades financeiras, são dificuldades espirituais, pressão espiritual. A gente tem visto aí pastores se suicidando, se matando, pessoas conhecedoras da palavra têm fraquejado no campo de batalha, têm morrido. O diabo, ele tem pressa de destruir a humanidade. Ele não quer ir para o inferno, ele já foi sentenciado. O diabo, os anjos dele e os servos dele vão para o inferno, para o lago de fogo. O Senhor Jesus, ele disse, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Hoje existe uma modinha, onde o homossexualismo é modinha, onde é modinha a mudança de sexo, onde é modinha a ideia da... É muito complicado. É muito complicado, é até difícil para a gente falar, pregar. Mas existe a ideologia de gênero, onde alguém nasce e alguém vai precisar escolher de que sexo a pessoa é. A palavra de Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem e a mulher, ele não fez uma terceira pessoa. A palavra de Deus diz perfeitamente. Deus fez o casal. O casal é quando é um homem e uma mulher que vão gerar filhos. Não é dois homens nem duas mulheres. Mas já existem bíblias. Existe uma Bíblia que foi o demônio que inspirou os filhos dele ou o filho dele para fazer a Bíblia, graça sobre graça. Existe também outra Bíblia demoníaca, satânica, que é conhecido como teologia inclusiva, onde as partes que falam, lá Romanos, do capítulo 1, do versículo 18 em diante, quando diz, e não honrando ao Criador, honraram mais a criatura, dando ouvido a espíritos enganadores. Aí ele diz, e por causa dos seus pensamentos se desvaneceram. Aí ele diz, e convertendo torpeza, aí quando fala homem com homem, mulher com mulher, mudando a ordem natural das coisas. Quando ele fala mudando a ordem natural das coisas, ele diz a perfeição. A terra, em Gênesis, era perfeita, quando Deus fez tudo perfeito. Mas o homem, quando ele deu ouvido ao derrotado diabo, que vai para o lago de fogo, juntamente com os servos dele, ele tornou a terra maldita. Muitas pessoas perguntam, por que Deus deixa isso acontecer? Porque Deus deu a terra ao homem. Deus entregou ao homem. O que o diabo tomou de Adão
foi o controle, a soberania. Porque Deus disse: domine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e selváticos. Ou seja, sobre as feras. O homem tinha domínio. Jesus Cristo andou sobre as águas. Porque Jesus Cristo, ele veio em semelhança do primeiro Adão, ou seja, do homem perfeito. Adão era o homem perfeito, mas Jesus Cristo, ele foi o homem perfeito. Ele cumpriu todo o propósito de Deus. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, para nos dar, para nos trazer de novo à presença de Deus, para tomar de volta aquilo que o diabo havia tomado do homem, o controle, o domínio. Jesus Cristo, como homem, ele tomou o controle. Nós não somos mais escravos, porque o diabo foi derrotado. O sacrifício foi feito, a redenção foi feita. O homem recebeu a salvação, ele recebeu o perdão. Agora, para isso, ele precisa buscar. Ele já é salvo. Muitos vão para o inferno porque não querem se arrepender e se converter. Muitos têm morrido sem salvação. A palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus, ele falou: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, do versículo 18 em diante, a igreja estava sendo perseguida na época e eles estavam sendo mortos e eles estavam tristes. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele enviou uma carta dizendo à igreja que ela não se entristecesse, comparando com os demais que não têm esperança. Um crente em Cristo, ele tem esperança, esperança de vida eterna, esperança de ressurreição, esperança de um corpo transformado, porque o arrebatamento vai acontecer. Vai acontecer. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós também. Nós teremos o nosso corpo transformado e seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nas nuvens. Não existe uma segunda chance. O homem, ele se converte em vida. Se ele morreu sem salvação, lago de fogo. Porque a palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. É ordenado ao homem morrer uma única vez. O espiritismo foi o diabo que inventou. Porque o espiritismo é do diabo. O espiritismo diz que o homem morre, reencarna, conversa fiada. A Bíblia diz que só se morre uma vez, vindo depois disso o juízo. Jesus Cristo, ele morreu e ele ressuscitou. Ele não reencarnou. A palavra de Deus diz também, lá em João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne. A palavra, o Logos, o Rema, o Verbo em ação se fez carne. Existem pessoas com as suas religiões que acham que estão agradando a Deus, mas que na verdade elas estão afundando cada vez mais na lama, nas trevas exteriores. Porque elas não querem se arrepender, elas não querem se converter, elas escutam a verdade, elas escutam o evangelho, mas elas não querem deixar de lado as suas vontades. O Senhor Jesus, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se, pois, a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar-se a si mesmo é você negar a vontade da sua carne. Tomar a cruz é crucificação, é você crucificar a sua vontade, é você morrer para o mundo. Porque tem muita gente que procura suas religiões, porque se adapta, se enquadra naquilo que eles querem.
eles querem continuar no erro, no pecado, eles procuram uma determinada religião, porque aquela religião não vai condenar ele naquele pecado. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, diz: ficarão de fora de quê? Do reino de Deus, de fora do paraíso, fora da vida eterna. Os tímidos, aqueles que não querem receber Jesus como Senhor e Salvador, porque o Senhor Jesus, ele disse: aqueles que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai. Quantos não têm negado Jesus Cristo diante dos homens? E ele diz: quanto porém aos mentirosos. Isso se enquadra à igreja, aqueles que se dizem que são crentes em Cristo, porque tem muitos mentindo aí, distorcendo a palavra de Deus, e eles vão para o lago de fogo. É o lugar deles, é o lugar dos mentirosos, é o lugar dos ladrões, dos assassinos, dos feiticeiros, dos funicários, dos perversos e daqueles que não quiserem se converter. O Senhor Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvirão minha voz. Quem é de Deus se converte, quem não é de Deus morre sem salvação. Eu já escutei, e eu vi uma vez quando eu estava evangelizando em um hospital, o sujeito lá morrendo, uma perna amputada, e eu fui falar do evangelho e ele olhou para mim e disse: vai, fale logo aí que eu quero dizer que eu não quero esse Jesus. E ele dizendo em si mesmo que ele queria ir para o inferno. Eu digo: não diga isso não. Ele disse: vai, pregue logo aí. E eu comecei a interceder por ele, orando: Senhor, eu repreendo esse demônio que está usando essa pessoa. E ele disse: fale logo. E eu preguei a palavra. Ele disse: eu não quero receber, quero ir para o inferno. Aquele homem, no outro dia, ele morreu. Ele, conscientemente, ele foi para o inferno, porque ele negou. Jesus Cristo disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Meu amado, você tem a oportunidade, até no último suspiro, de se arrepender e de se converter. Não tem como alguém chegar para Deus e dizer: ah, Senhor, eu não tive oportunidade. Porque Deus disse que não terá ninguém por inocente. Não existe um homem inocente na face da terra. Todos têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, de se arrepender e de se converter. 2 ladrões na cruz, Jesus estava no meio, os 3 iriam morrer. Um olhou e disse: tu não é filho de Deus? Salva a ti mesmo e a nós. O outro disse: nenhum mal fez esse homem, nós estamos aqui pagando os nossos pecados. Nós vamos morrer porque cometemos crimes e vamos pagar os nossos pecados. E ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Quem é de Deus dá ouvido à voz de Deus. Aquele homem sabia que ia morrer, sabia que Jesus Cristo também ia morrer juntamente com eles. Mas ele disse: Senhor, lembra de mim. Ele olhou com os olhos espirituais. O homem, ele não olha com os olhos espirituais, então é por isso que ele não recebe o evangelho da verdade. Existem várias e várias religiões. Eu já conheci um monte. Eu já conheci um monte de religião. Eu me lembro, quando eu ia trabalhar, eu passei em uma esquina, num cruzamento, eu olhei para a direita, olhei para a esquerda. Quando eu olhei para a direita, para ver se vinha algum carro para que eu pudesse passar, e ali na placa daquela igreja lá, tinha lá, João 8,32. Me lembro até hoje, eu não consigo esquecer do meu nascimento espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu ia para a igreja, eu lia a Bíblia, eu era uma pessoa metida a boazinha, mas eu era um alcoólatra, eu era um prostituto, eu era um escravo do pecado. Eu fui lá no meu local de trabalho ler uma Bíblia que tinha lá. Eu fui ler o capítulo, eu disse: eu quero ver o texto e o contexto, eu quero ver que conversa é essa. Porque eu dizia: esses caras pegam versículos isolados da Bíblia
e tenta fundamentar algo para justificar a religião deles. E eu comecei a ler e comecei a entender. Jesus Cristo estava falando com os judeus, consideravam filhos de Abraão, eram arrogantes, se achavam melhor porque eles tinham o Deus de Israel com eles, mas eles estavam afastados do Deus de Israel, estavam servindo a outros deuses, estavam servindo a Baal, estavam servindo aos deuses Asterotes. E o Senhor Jesus disse: até dessas pedras Deus pode fazer filho de Abraão. E ele disse: e se conheceres a verdade vos libertará. E eles disseram: nós não somos escravos de ninguém. Eu entendi ali, a ficha caiu, os meus olhos se abriram, os meus olhos espirituais. Eles eram escravos do Império Romano. As outras nações haviam subjugado aquele povo, os hebreus. Eles tinham passado por vários processos de perseguição. Estavam debaixo do jugo do Império Romano. E eles não se achavam escravos. Ali caiu a ficha para mim e eu entendi que eu era escravo, mas eu era escravo do pecado. Sendo eu um brasileiro, sabendo que a nação, o país, não era subjugado por nenhuma nação. Então eu disse: eu sou um escravo, mas eu sou escravo do pecado. E mais adiante, no versículo 36 de João 8:36, ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Naquele dia eu me ajoelhei e disse: Jesus Cristo, eu confesso que sou um pecador, que sou escravo do pecado, careço da tua graça, da tua misericórdia. E eu me ajoelhei ali, confessei a Jesus Cristo, crendo verdadeiramente que Ele podia me salvar. Porque eu creio que Ele é Deus, Ele é o Verbo que se fez carne. E daquele dia em diante a minha vida começou a mudar. Eu comecei a buscar a palavra de Deus, algo em mim mudou. Eu senti sede, senti vontade de ir buscar a palavra, ir para a igreja, ler a Bíblia. E um determinado dia, eu ainda estava apegado às coisas do mundo. Eu ainda não tinha um novo nascimento. Eu ainda não tinha dado testemunho diante de Deus. Eu ainda não tinha confessado Jesus diante dos homens. Eu havia confessado Ele diante de Deus. Eu e Deus ali naquele lugar onde estava eu e Deus ali. Não tinha ninguém ali para escutar. Eu dizia: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Deus estava ali com os anjos escutando. E o diabo, os anjos dele estavam escutando também. Porque a partir daquele momento que eu, com convicção no meu coração, eu reconheci diante de Deus que era um pecador, que era escravo do diabo. E eu disse: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Então houve uma mudança ali naquele momento. O diabo dançou, o diabo perdeu ali naquele momento. Quando eu abri minha boca: se com tua boca confessares, no meu coração já estava lá a palavra. Eu precisava falar, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quem tem Deus tem que ter Jesus Cristo, porque não tem como alguém dizer que tem Deus e não tem Jesus. Está lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 10, onde ele diz: aquele que confessa o Filho, confessa também o Pai. Aquele que tem o Filho também tem o Pai. Mas aquele que não tem o Filho, não tem o Pai. João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quanto receberam, Ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Graça e paz, meus amados, vocês que estão me assistindo agora ao vivo. O Evangelho, ele é pregado 24 horas por dia, em todos os lugares da terra. Deus usa os vasos. Assim como eu estou pregando, tem irmãos e irmãs aí em determinados lugares do mundo, clamando, intercedendo, chorando, dando a vida, sendo pisoteados, sendo mortos, sendo aprisionados por causa do amor de Deus, por causa do Evangelho, para que muitos se salvem. Nós sabemos que nem todos vão se salvar. Jesus Cristo, ele estava lá na terra e nem todos receberam
Mas a vontade de Deus é que todos se salvem. Deus não é um ditador. Deus, se Ele quisesse, Ele salvaria todo mundo. Ele colocaria logo o diabo no lugar dele, que é do lago de fogo. Destruiria todos os demônios. Mas Deus, Ele dá uma escolha. Ele deixou o livre-arbítrio para o homem escolher. O homem escolhe o inferno ou o paraíso. As pessoas vão para o inferno porque elas querem. Elas têm uma decisão. Deus deixou o homem à vontade para escolher. Se busca Deus por amor. Deus amou o mundo. Agora a questão é saber se o mundo ama Deus. O mundo não ama Deus. O mundo não ama. Mas Deus ama o mundo. Então o que é que o mundo tem que fazer? Tem que se arrepender e se converter. Tem que receber. Quando Deus lá falou com Noé e disse a Noé que Noé fizesse uma arca para levar os animais. A maldade no mundo era tão perversa que chegou lá na garganta. Deus estava ali, ó, sufocado com a maldade, com a perversidade do homem. Então Deus decidiu destruir a humanidade. Aqueles homens perversos não se aproveitavam para nada. Mas Deus achou graça diante de um homem. Noé tipificava o Cristo. Ele era uma simbologia de Cristo. Ele era um sinal de Cristo. Ele era um homem temente a Deus. Ele fazia as coisas corretamente. E Deus falou com ele. E Deus disse: destruirei o homem que eu fiz com tanto amor. Porque o homem tornou-se mal. E todos os pensamentos do homem é contínuo para fazer a maldade, para fazer a perversidade. E o que foi que Deus fez? Deus disse: faz uma arca. E Deus deu oportunidade ao homem. Noé, a esposa de Noé, as duas filhas e os dois genros. E os animais. Por que Deus escolheu os animais? Você já criou um cachorro? Você já criou um gato? Você já criou algum animal? Você vê a consideração, o amor que eles têm. É diferente do ser humano. O ser humano é perverso, o ser humano é ingrato. O ser humano é orgulhoso, é ambicioso, é perverso. O animal, ele verdadeiramente ele ama. A única coisa que ele quer é comida e carinho. Recentemente eu perdi 2 cachorrinhas que eu criava. Eu digo uma coisa a você, meu irmão, hoje eu posso entender porque aqui Deus escolheu os animais. Mas Deus escolheu também um homem. Ele escolheu uma família. Noé, a esposa de Noé, as filhas e os genros. E ele disse: constrói uma arca e prega. Noé passou 100 anos. 100 anos. Hoje nós vivemos, se chegar a 100 anos é muita coisa. Se chegarmos a 100 anos é muita coisa. Porque Deus disse que o homem só chega a isso. Depois disso, 70 anos. Depois disso é infarto de corpo e acúmulos de anos. No máximo chega a 70 anos, biblicamente. Depois disso, pode chegar até 100, 120 anos. Mas não presta mais para nada. Infarto de corpo e acúmulo de anos. Mas naquela época o homem vivia muito tempo. Noé tinha quase 600 anos. E Noé construindo a arca. E aquelas pessoas zombando de Noé, e Noé dizendo que o mundo iria se acabar, que aquelas pessoas se arrependessem. Deus já sabia no coração que aquelas pessoas não iam se arrepender. Naquele tempo não chovia, era um vapor. Hoje a gente vê a prova física do chama sereno, onde passa a noite e aquelas plantas estão molhadas. Mas antes não chovia.
Era um vapor que aguava a terra. E ele dizia, vai cair chuva, vai cair água lá de cima, isso é um doido, isso é um pirado. E o que é que acontece? Noé até vindo a arca, colocou os animais lá. E quando ele entrou na arca, com a família dele, Deus fechou a arca por fora. E começou a chover. E aquele povo incrédulo, quando começaram a ver a chuva caindo, eles correram para entrar na arca, mas não tinha mais chance. Da mesma forma vai acontecer no arrebatamento, onde pessoas têm pregado o evangelho dia após dia, incessantemente, dizendo que o homem se arrependa, porque o Senhor Jesus, ele disse, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Casam-se, dão-se casamento. O que ele quis dizer com isso? Que o ser humano, o homem não está nem aí. As pessoas não estão nem aí. As pessoas querem lá praticar sexo, orgias, todo tipo de perversidade, pensando só em dinheiro. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. A igreja vai ser arrebatada. Aí a gente vai saber quem está certo e quem está errado. Mas você tem, se você que está me assistindo agora, se você ainda não é crente, não é um religioso, eu digo crente em Cristo, que crê no Evangelho de Deus, que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Se você ainda não tem Jesus, não fez Jesus ainda Senhor e Salvador da sua vida, não perca essa oportunidade, que talvez possa ser a última oportunidade que você terá na sua vida. Eu me lembro, meia-noite, eu estava trabalhando, um sujeito vinha com uma peça de cano, aqueles cano grande nas costas, de meia-noite, meia-noite e 20. Isso foi lá em Campina Grande. E eu parei aquele camarada, perguntei, tu tá levando isso pra onde? Ele disse, eu ganhei. Eu disse, você não minta pra Deus. Não minta para o Espírito Santo de Deus, você roubou isso aí. Deus está te dando uma oportunidade de você se arrepender. Você ganhou o seu dia. Não volte a praticar o que você está fazendo, porque se você voltar, você será réu de juízo. Eu me lembro e falei lá, falei em línguas. E ele disse, não estou entendendo. Eu cheguei no ouvido dele e falei novamente algumas palavras que nem eu entendi. Eu disse, olha, você pode não estar entendendo, mas o seu espírito está entendendo o que eu estou falando. Se você voltar, você vai ser réu de juízo. E eu disse ao colega que estava trabalhando comigo, eu digo, Tiago, meu querido. E estava o outro colega lá, eu disse, olha, esse rapaz aí, se ele voltar a roubar, ele vai morrer hoje. Ele vai entrar em juízo. Deus falou grandemente através do Espírito Santo de Deus naquele momento, e eu tinha plena convicção. E eu passei a noite todinha orando, pedindo que Deus fosse misericordioso, porque se aquele sujeito morresse naquela situação, entraria em juízo. Quando foi 2 horas da manhã, me chamaram para um lugar, e naquele lugar havia uma pessoa morta, com 2 tiros na nuca, de frente a um hotel conhecido como Ornei Great, ou seja, o Hotel Ouro Branco. E eu fui conversando, quando eu cheguei naquele lugar, eu conversei com as pessoas, eu não tinha olhado o corpo que estava lá estirado. Eu disse, rapaz, e comecei a contar o que tinha acontecido. Deus falou, uma pessoa assim, assim. Quando eu olhei, o colega vinha e disse, o senhor sabe quem é que está ali? Eu digo, sei. Aquele jovem, ele voltou a roubar e ele foi réu de juízo. Ele foi roubar naquele lugar, o vigia saiu atrás dele
e deu 2 tiros na nuca dele. 2 disparos. Ele estava com uma talhadeira, uma ferramenta que ele havia roubado. Ele não escutou a voz do Espírito Santo de Deus. Ele voltou a roubar e ele morreu naquele dia. Ele entrou em juízo. Eu me lembro posteriormente, em um lugar conhecido como São José da Mata, eu estava lá em um lugar, de frente a um mercadinho, onde via um alcoólatra lá, estava lá, vigiando o carro, chegou para mim e pediu uma moeda. Ei, me dê uma moedinha. Eu olhei para ele, um rapaz, gente boa, bem afeiçoado, como diz, né? Risonho, gostava de ajudar as pessoas gostavam dele. E eu fiquei olhando para aquele jovem, e eu escutei a voz do Espírito Santo dizer para mim: vá lá e pregue para ele, fala do meu amor para ele, fala da oportunidade que ele tem agora em vida. E eu fui lá, eu disse: eu vou, Senhor, mas ele não vai dar ouvido não. E o Espírito Santo de Deus disse a mim: a sua missão é pregar a palavra, pregue o evangelho. E eu fui lá e preguei o evangelho para ele. Ele disse: ah, minha mãe é crente. Eu digo: então receba o Deus que a sua mãe tem, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: não, não quero agora não. Eu disse: olha, eu estava com um relógio, eu marquei o relógio naquele momento, e eu disse: olha aqui, gente, chamei o pessoal do testemunho, eu não serei réu. Eu estou livre do sangue dessa pessoa. E eu disse a ele, eu disse: olha, talvez essa tenha sido a tua última oportunidade de se converter, que Deus te deu. Tu ainda tem chance, porque tu ainda estás vivo. Em vida você tem chance de se arrepender e confessar Jesus Cristo. Porque depois da morte segue-se o juízo. Não tem esse negócio de acreditar, de espiritismo, de achar que há outra reencarnação, porque isso aí é coisa do diabo. E eu fui embora. Eu disse: eu fiz a minha parte. No outro dia eu voltei para trabalhar. A cozinheira chegou para mim e disse: senhor, o senhor sabe quem morreu? Eu disse: sei, aquele rapaz, Josenildo, conhecido como Nildinho. Como é que o senhor sabe? Eu digo: porque Deus falou comigo. Eu preguei o evangelho para ele, ele não quis o evangelho. Infelizmente, ele morreu. E passou-se. Encontrei um jovem em um lugar conhecido como bairro da Glória, um tempo depois, eu não lembro com quanto tempo foi. E aquele jovem, ele estava roubando o ônibus, assaltando o ônibus. Eu cheguei para aquele jovem e disse: se arrependa, vá para a igreja, se converta, aceite Jesus como Senhor e Salvador. Ele disse: não, mas eu estou indo para a igreja. Eu disse: ir para a igreja não vai salvar ninguém. Vai salvar alguém quando o camarada se arrepende e se converte. Porque tem muita gente para ir para a igreja e nunca se converteram. E eu cheguei para aquele jovem e disse: olha, tu está tendo uma oportunidade agora, mas tu está tendo uma chance em vida de se arrepender e de se converter. Então aquele jovem teve aquela oportunidade. No outro dia, eu soube da notícia que aquele jovem havia sido assassinado. O próprio irmão havia matado ele com 4 tiros nas costas dele. Bem, meus amados, eu vou encerrar por cá, mas o que eu posso dizer para vocês é: Deus, incessantemente, 24 horas por dia, Ele tem usado os servos dele, pregando a palavra. O evangelho da verdade é aquele evangelho que diz que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Onde nós temos que reconhecer, confessando que somos pecadores e que carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Graça e paz a todos.